Olá pessoal, vamos começando aí a nossa aula 8. Vou dividir ela em 3 partes, tá? Nessa primeira parte a gente vai ver uma revisão da aula 7, que fala sobre a fórmula de compasso, só os principais itens e semitom. Aí na segunda parte vamos ver sobre as alterações, sustenido e bemol, o que é, e depois falar um pouco sobre B-quadro, dobrado sustenido, dobrado bemol, tá bom? Então na aula 7 nós vimos sobre o compasso, né? A definição de compasso, como eu disse, é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempo. 2 em 2, 3 em 3, de 4 em 4 tempos. Isso é só uma revisão. Dá uma olhada na aula 7 para ver tudo que está lá. Mas assim, baseado nas principais dúvidas que os meus alunos normalmente já têm, que eu já sei mais ou menos o que vai ter dúvida, e na nossa aula que a gente teve aí de conferência, eu começo com isso. Para que serve o compasso? E por que eu comecei com essa dúvida? Porque a maioria não sabe explicar. Assiste a aula, ainda fiz um esforço para tentar explicar. E quando eu pergunto para que serve o compasso, geralmente a resposta vem algo como: é uma linha que você coloca a cada 4 tempos. Tá bom, mas ela não serve, o compasso não serve para isso. Vocês estão muito atentos à escrita musical. A regra tem que botar, ok, é uma regra importante, serve. Mas assim, música, antes de mais nada, é som, não é escrita, tá? Então quando eu pergunto para que serve o compasso, e eu escuto uma resposta dessa, dá a impressão de que compasso é só uma escrita musical, que tem que ficar decorando um monte de regra, não, porque tem que botar a quadra 4 tempos. Aí eu pergunto, tá, mas por que tem que colocar a quadra 4 tempos? Ah, porque não pode passar na barra de compasso. Ok, não é isso que eu quero saber. Devolvo a pergunta. Para que serve o compasso? Né? O compasso, essa escrita a cada 2, a cada 3, a cada 4, ela é em decorrência de uma coisa, do som. Então a resposta não é por aí. A resposta é que a cada 2, a cada 3, a cada 4 tempos, se referindo ao compasso simples, a gente tem pulsos regulares, como está dizendo aí na definição, tá bom? Então o compasso serve para a gente identificar se o tempo forte está a cada 2, a cada 3 ou a cada 4 tempos. Então, não vou fazer de novo, né? Mas na última aula nós vimos aí, então, que a acentuação, né, é a cada quantos tempos. Quer ver? Se eu tocar aqui, ó, né? Então, vamos lá. O tempo tá assim. O tempo tá aqui, o tempo tá bem rápido, o pulso tá aqui, tá? E esse pulso, ele é acentuado a cada 2, a cada 3 ou a cada 4 tempos? 2, 3, 2, 3, né? Então, nós vimos, por exemplo, que na última aula, né, essa música é uma valsa, a gente viu que a valsa, por exemplo, é ternário, né? Então, para que serve o compasso? Ele serve para acentuar a cada série regular, tá bom? Isso, na hora da gente escrever, sim, é importante saber da barra de compasso, etc. Mas mais importante é assim, por que inventaram essa barra? Foi para complicar a vida do cara que está estudando música? Não, gente, não foi para isso. Foi para dizer que a cada 3 tempos precisa ter um tempo forte, no caso da valsa, senão não parece valsa, senão ninguém consegue dançar a valsa, porque o dança tem a ver com isso. Enfim, nós já vimos isso, é só revisão. Volta lá nesse trecho, tá? Então, a cada 2 tempos, né, pode ser binário, aí eu coloquei esse símbolo, né? Então, nós já vimos isso. E essas acentuações naturais, né, o samba a cada 2, valsa a cada 3, reggae ou pop a cada 4. Vimos isso na última aula, também vimos que não é uma... Pode ser que exista um samba em 3 e existe, pode fazer enfim, na música tudo é livre, mas de maneira geral, a grande maioria dos sambas, das valsas, tá bom? Então,
Tem a ver, então, com o passo até com a coisa da dança, etc. Tá? Então, no compasso binário, eu tenho o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. Né? Primeiro, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? Então, no samba, eu vou ter... Opa, aqui meu carregador caiu aqui. No samba, eu vou ter, por exemplo... 1, 2. Se for uma coisa... Tá bom? Eu vou ter isso, tá? No caso, existem algumas músicas populares, né? A gente vai ver essa questão da lógica europeia, né? O que está nos livros, o que eu coloquei na tela, né? É o que está nos livros. No binário é o primeiro forte, o segundo fraco. No compasso ternário, o primeiro forte, o segundo fraco e o terceiro fraco. 1, 2, 3, 1, igual a gente acabou de ver. No compasso quaternário, o primeiro forte, o segundo fraco, o terceiro fraco ou meio forte. Tá bom? Cada autor vai dizer de um jeito. O importante é que não é forte. E o último tempo fraco. Então, compasso binário fica forte a cada 2 tempos. Compasso ternário fica forte a cada 3. Compasso quaternário fica forte a cada 4. Tá bom? Isso daí nunca vai variar. Tá bom? O quaternário sempre vai ficar forte a cada 4. Agora, essa coisa do primeiro tempo ser forte, isso vem desses livros de teoria, como o livro que eu estou usando aqui como referência, porém, esses livros eles estão calcados numa lógica europeia de acentuação, que o primeiro tempo é o forte, tá bom? Eu vou dar exemplo aqui de duas músicas, de dois gêneros brasileiros típicos, né? Que é o samba e o frevo, que o forte vai estar que os dois são binário, o forte vai estar no 2, tá bom? Vamos começar por eles então. Deixa eu tentar aumentar minha tela aqui para vocês. Então, vamos lá. O samba, então, né? Igual eu toquei, né? 1, 2. Aqui, ó, o tempo forte ele tá no 2. 1, 2. Tanto que em escola de samba, se vocês forem reparar, a bateria de escola de samba, o surdo de primeira é quem toca o segundo tempo. E o surdo de segunda é quem toca o primeiro tempo, né? Por que essa confusão? Pô, o surdo de primeira toca o segundo tempo? Que a primeira, ainda nessa lógica europeia, primeiro é o tempo forte. Então o surdo de primeira toca o tempo forte, que é no segundo tempo. E o surdo de segunda, o 2, que seria o fraco, é o primeiro tempo. Tá bom? Um outro exemplo também é o frevo. O frevo é um outro ritmo de compasso binário, né? Então o segundo tempo ele é mais marcado, né? Então assim, a pessoa que está fazendo, que tá tocando samba, frevo, ele está fazendo isso às vezes até inconscientemente. Às vezes o músico é músico prático, não tem muita essa formação, mas ele está fazendo essa acentuação, tanto o percussionista quanto o cara que está possivelmente acompanhando aí cavaquinho, enfim, seja lá qual for o instrumento, acordeon, qual for o instrumento. E está acentuando esse segundo tempo. Um outro exemplo ainda, para a gente finalizar, para ver que não fica só no Brasil, né? O jazz, que é uma música estadunidense, né? Ela também é uma música em quaternário, tipicamente, tudo é tipicamente, tá? Sendo que, ao invés de ser essa lógica que a gente colocou aí, né? 1, 2, 3, 4, o 1 forte, o 3, o fraco ou meio forte, ou seja, o 2 e o 4 que seriam fracos, no jazz, o 2 e o 4 vão ser fortes, né? Tanto que 1, 2, 3, 4, 1, 2, geralmente 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? Aqui onde eu tô batendo palma é forte. 1, 2, 3.
próprio o ritmo do jazz, aqui acho que eu não vou conseguir programar o jazz na bateria, né? Mas o próprio ritmo da bateria tem um hi-hat, né? Que é o 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então ele tem toda essa acentuação no diferente dessa coisa aqui mais europeia, mas o importante é que fica forte a cada 2, a cada 3, a cada 4, tá bom? E de uma forma ocidental, digamos assim, ou melhor, de uma forma europeia, porque essas músicas todas são ocidentais, né? De uma forma europeia, ou de uma forma mais teórica, pelo menos é assim que funciona igual. Tá na tela, na prática a gente viu que pode mudar um pouquinho esses tempos. Tudo bem? Essa coisa também muito importante, a barra de compasso, né? É isso que tá aí. Essa barra, tá bom? E entre duas barras de compasso eu tenho um compasso. Tá bom? E aí é muito comum, é muito importante vocês saberem o número do compasso. Então, por exemplo, aqui o quinto compasso, que aqui eu tenho, daqui até aqui, segundo compasso, terceiro. Por exemplo, é muito comum no ensaio o professor falar, toca do sétimo compasso. Você tem que saber, aqui é o quinto, sexto, o sétimo compasso é essa nota REC. Entendeu? É onde o professor, no caso, mais perde tempo no ensaio. Tá? Vocês têm que saber, aprender a contar compassos. Gente. Sétimo compasso, o cara fica... Primeiro que o cara tá conversando no ouvido, tá falando... Aí, sétimo compasso, o cara fica um tempão para achar o sétimo compasso, aí vai meia hora de ensaio embora. Bom, então, essa parte é muito importante. Tá? Contar o compasso. Resumindo ainda aí, o numerador, o número de cima, o denominador, o número de baixo. Tá? É uma fração de compasso. O número de cima quer dizer a quantidade de tempos, ou seja, por exemplo, nesse caso é cada 4 tempos, que é o número de cima. A cada 4 tempos precisa fechar o compasso. Mas por que precisa fechar o compasso? Porque acentua o tempo forte a cada 4 tempos. Tá? Não é porque é uma regra chata que tem que decorar. E o denominador significa o valor. No caso, esse número 4, eu até tirei a tabela aqui, mas vocês, se tiverem dúvida, podem ver na outra aula. Esse número 4 significa a semínima, tá bom? Então, quando eu pergunto assim, outra coisa que acabou que eu devia ter deixado o slide, não deixei na revisão aí, mas quando eu pergunto assim, turma, o que quer dizer o número de cima? E todo mundo responde, a cada 4 tempos fecha compasso. Dificilmente alguém, só quem está muito perdido. Só que quando eu pergunto o número de baixo, o cara me dá uma resposta que também não é essa que deveria ser. O que é o número de baixo? Qual é a resposta certa? Esse número 4 de baixo significa a semínima. Significa que a semínima é a unidade de tempo. Essa é a resposta. O número 4 está representando a semínima. E a semínima é a unidade de tempo. O denominador, ele vai sempre me dizer que é a unidade de tempo. Se fosse 4 por 8, o que o número de 4 de cima quer dizer? O número 4 de cima quer dizer que a cada 4 tempos eu fecho, continuo. Só que o que o 8 quer dizer? O 8 quer dizer que a unidade de tempo passou a ser a colcheia. Se eu tenho aí o que está na tela, essa é mínima. Se fosse um 4 por 8, seriam 4 tempos. Também continuaria acentuando a cada 4, tempo forte no primeiro tempo, tudo igual. Só que agora quem representa um tempo passaria a ser a colcheia. E o 4 por 2 nem vai existir no caso, né? Porque vai ficar muito complicado. E um 2 por 2, o que seria o 2 por 2? O 2 de cima a cada 2 tempos. E o 2 de baixo significa a mínima como unidade de tempo, tá bom? Isso tudo tá lá, é uma revisão. Eu tô pincelando os principais pontos, falando, não tá muito claro. Eu tô tentando ser ágil aqui. Eu dei uma aula de quase 1h30, não tem como resumir tudo agora, tá? Mas volta lá na aula anterior. Mesma coisa que o 2 por 2 é um C cortado e um 4 por 4 é um C. Dá uma olhada lá na aula, tá bom? Tem essa parte aqui que eu também não vou ficar esmiuçando, mas aqui em cima a gente somou 1 mais meio, 1,5, mais meio, 2, mais 1, 3, aí vai somando 4, aí coloca o tempo aqui, tá bom? Isso aqui eu não vou ficar refazendo, mas dá uma olhada nisso, dá um pause na tela, tenta resolver sem o meu vídeo, tá? Dá o pause
Vou avançar. Mesma coisa aí. Perdão. Dá o pause nessa tela. Tenta resolver sem eu explicar se você está com dúvida nisso. Tá bom? Se não conseguir, volta no vídeo anterior, que isso é só a revisão. Denominador de compasso, numerador de cima, quantidade de tempo, denominador define o tempo. Assim, aí aqui tá, ó, número 1, né? Recordando, o número 1 representa a semibreve, número 2 representa a mínima. O denominador que eu estou falando, se o denominador for 2, é a mínima, porque é 1 que transforma em 2. Depois, 4 semínimas. O 4 vai representar a semínima. O número 8 vai representar a colcheia. O número 16 vai representar a semicolcheia. Não é usado, mas seria o número 32 a fusa e o número 64 a semifusa. Assim como a unidade de tempo. A unidade de tempo 1 eu já vi em algum lugar, mas é muitíssimo raro. Tá bom? Então 1 representa semibreve, 2 a mínima, etc, etc. E aí a gente tem exemplo dos compassos, né? 2 por 8, como que fica, tá bom? O 2 por 4, 2 por 2 também, se tiver dúvida, dá uma olhada na revisão, tá bom? E aí eu coloquei aí, eu transformei esse primeiro compasso aqui, se eu quisesse escrever a mesma coisa, que ia ficar o mesmo som, a mesma música, só que em 2 por 8 fica assim, em 2 por 2 fica assim. Se tiver dúvida, volta na aula anterior. Agora vamos ver aqui o que é semitom. Semitom, ou meio tom, tá? Que é a mesma coisa, porque semi é meio, semicírculo é metade de um círculo. Você é semi-analfabeto, quer dizer que você seria meio analfabeto, metade de um analfabeto, alguma coisa assim, ao pé da letra, tá bom? Então, semitom é a metade de um tom, ou meio tom, tá bom? E o que é isso? É a menor distância entre dois sons, pelo menos na música ocidental, tá? Nós já falamos aí em algum momento anterior, nós não estamos estudando música, estamos estudando música ocidental, no fim das contas, né? A música oriental ela trabalha com outros intervalos. Então isso eu vou ampliar melhor, vou ter uma aula só para tom e semitom. Aqui eu quero só que vocês entendam o conceito básico de semitom, que é quando eu botei aí de uma tecla até a tecla vizinha, ou no caso, botei o exemplo aí no violão. Então, como que é isso, né? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, aqui é a nota Dó. Mesmo que você não toque teclado, tudo bem, não tem problema, tá bom? Aqui é a nota Dó. Quem é a vizinha? Mesmo que você não saiba o nome, não tem problema. Quem é a vizinha? Ó, a vizinha da esquerda é essa branca aqui. Se aqui é o Dó, a vizinha no caso é o Si. Ou seja, Si é um semitom abaixo de Dó, né? Ele tá ficando mais grave, por isso que é abaixo, né? Então, no caso, tá bom? E o Dó sustenido é um semitom acima, tá bom? A gente vai ver mais essa coisa do tom e semitom lá na aula, tá bom? Então, semitom, basta você saber que a tecla é vizinha. Por exemplo, essa nota aqui, que o nome é Ré sustenido, tá bom? Essa daqui, um semitom abaixo é o Ré, e um semitom acima é o Mi, tá bom? Então, um semitom é isso, tá? É a nota vizinha, é a que está mais perto. No caso de um violão, né? Vamos pegar aqui então o violão, tá bom? Vou pegar, sei lá, essa nota aqui, ó, que no caso seria uma nota Sol, tá? Ó. É a nota da terceira casa. Quem é um semitom é a vizinha que está na casa depois logo dela, tá bom? E quem é a outra vizinha? Essa daqui é um semitom acima, é a vizinha que está indo para agudo. E quem é outra? É essa daqui, é a vizinha que está indo para o grave. Então um semitom de Sol pode ser ou Sol sustenido ou Fá sustenido, né? Tá bom? Então, se tá com dúvida dessa coisa do sustenido e do bemol, ó, a gente vai encerrar a primeira parte da aula aqui. Vamos para a parte B, que a gente vai falar dos sustenidos. E aí, se você não sabe isso no braço do violão, do teclado, você vai dar uma olhadinha, tá bom?